Salve galera, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Tudo jóia? E aí, pessoal, vamos continuar então com as nossas aulas de iluminismo? Então esse vídeo é a segunda parte sobre iluminismo, que nós vamos continuar a analisar os teóricos e suas obras e analisar, logicamente, todo esse processo de transformação que o movimento iluminista gerou para a Europa, principalmente ali no século XVIII. Só relembrando, no primeiro vídeo, que o movimento iluminista ele vem de um contexto histórico muito específico, né? A crise do antigo regime, o crescimento econômico da burguesia, o questionamento dos privilégios do clero e da nobreza e, principalmente, o contexto de sucesso das revoluções inglesas, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa no século XVII na Inglaterra, que colocaram a burguesia à frente do parlamento inglês. Então, neste momento, todo esse processo de transformação econômica também vai acabar influenciando questões sociais, questões políticas, questões culturais, muito por conta do movimento iluminista, né? Então, nós já tínhamos analisado na primeira parte alguns dos teóricos, já tínhamos analisado John Locke e a inversão da função do Estado, já tínhamos analisado Montesquieu e a tripartição de poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário em equilíbrio, um fiscalizando o funcionamento do outro de maneira independente, né? Só o poder limita o poder. Já havíamos discutido isso. E nessa aula de hoje, nessa segunda parte sobre o iluminismo, nós vamos começar a partir de Voltaire. François-Marie Arouet, Voltaire, entre 1694 e 1778, foi um grande defensor da liberdade de expressão, um grande crítico ao antigo regime. Tomar o cuidado de não entender o Voltaire como alguém extremamente popular, que queria o poder para as massas, mas o Voltaire foi um crítico muito feroz da sociedade em que estava em vigor naquele momento. Ele tinha admiração de alguns, tinha o ódio de tantos, e as críticas do Voltaire eram muito contundentes, né? Olha a primeira frase aí do Voltaire: só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Então, uma forte crítica ao absolutismo europeu vigente na época, uma grande crítica à influência da igreja e da religião sobre, principalmente na questão católica, né, grupos privilegiados, sobre a influência desses grupos sobre a sociedade. Então ele era um crítico do clero, um crítico da nobreza, ele estava muito mais para um defensor de um despotismo esclarecido do que de um governo de caráter popular. Não era parte do discurso do Voltaire uma ampliação das massas no controle político da sociedade. Então, as críticas do Voltaire eram voltadas para esses privilégios desses dois grupos, defendendo uma ótica burguesa do contexto em que ele estava inserido, né? É importante nós analisarmos esse processo. Olha a outra frase do Voltaire, defendendo amplamente a liberdade de expressão. Lembra dos direitos naturais do cidadão, aqueles que são inalienáveis? Direito à propriedade, de propriedade privada, direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir. Então, esses direitos que são considerados direitos naturais, direito à felicidade, né, são direitos concretos do indivíduo e, segundo Voltaire, a liberdade de expressão era um desses princípios básicos do convívio em sociedade. Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o direito de enunciá-las. Ou seja, eu posso não concordar com nada daquilo que você diz, eu posso até não concordar com a sua opinião, mas você tem direito de opinar. Você tem direito, automaticamente, de se manifestar contrário a mim, e eu tenho que, com argumentos, tentar chegar no entendimento com você, né? Quando as redes sociais tomaram essa grande proporção, eu até falo com os meus alunos, né? No final das contas, em tempo de redes sociais, falta muito Voltaire para a sociedade, falta muito Voltaire para a população, porque se há uma discordância de pensamento, se há uma discordância de opinião,
via de regra, começa um debate mais acalorado, um bate-boca, xingamentos gratuitos nas redes sociais. Você, logicamente, deve já ter percebido, ou, se não, participado de alguns desses debates mais acalorados, mas um ponto central, principalmente nesse momento da história em que nós estamos vivendo politicamente uma sociedade tão polarizada, é importante que nós consigamos entender que a liberdade de expressão é inerente. É inerente à sociedade, é inerente ao indivíduo. Eu posso não concordar, você pode não concordar com a minha base de pensamento, mas ambos temos direito de discordância. Ambos temos direitos de chegar num senso comum, num denominador comum, ou se não chegarmos, mas de argumentarmos os nossos pontos de vista de maneira embasada, né? Cientificamente embasada, espera-se que seja assim, tá? Então, o Voltaire foi um grande crítico a todo esse sistema cristalizado do antigo regime, que naquele momento, é bom que se lembre, estava em processo de crise de decadência. Olha aí o Voltaire, esmagai a igreja, esmagai a infame, né, que segundo ele deturpava o pensamento humano, direcionando o pensamento dos indivíduos, dos fiéis, de acordo com o pensamento dos religiosos, do clero, que influenciavam o cotidiano dessa sociedade. Tá? Então, para a gente recapitular, até agora, John Locke, até agora, Montesquieu, até agora, Voltaire. Vamos para onde agora? Agora nós vamos para Jean-Jacques Rousseau. Tá? Rousseau, contratualista Rousseau, defende uma visão diferente da grande maioria do grupo iluminista. E justamente por esse seu posicionamento um pouco mais, ou se não, um muito mais diferente, Rousseau era inclusive mal visto, inclusive dentro do próprio movimento iluminista. Né? Só para a gente ter uma noção básica, Rousseau criticava o meio urbano. Né? Rousseau defende que o convívio em sociedade na cidade, no meio urbano, deturpa o caráter humano, porque ele defende o princípio básico da teoria do bom selvagem, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O convívio em sociedade, segundo Rousseau, nos obriga a tomar atitudes e posicionamentos que naturalmente nós não tomaríamos, mas que pelas convenções sociais somos levados a tomar. Né? Então, assim, esse convívio complexo que o meio urbano acaba nos impondo faz com que nós tenhamos uma adequação de comportamento. Para pensar, nós não somos seres que se adaptam a situações que se impõem no convívio social. Você provavelmente vai ter um comportamento em relação à sua família, vai ter um comportamento em relação ao seu grupo de estudo, ou aos seus amigos do esporte, ou aos seus colegas de sala. Então, segundo Rousseau, nós acabamos nos moldando a cada grupo que exige de nós um comportamento diferenciado e que muitas vezes, naturalmente, nós não teríamos, mas fomos forçados a ter por causa das convenções sociais. Né? Então, Rousseau, quando ele apresenta a sua crítica ao meio urbano, e ele dizia que a criança deveria ter uma educação natural, uma educação afastada do meio urbano e mais próxima dos princípios naturais, da natureza em si, com carinho, com afagos, o Rousseau choca muitos iluministas, que apontam o Rousseau naquele momento, né? Que criticam o Rousseau. E se você parar para pensar, no final das contas, Rousseau está criticando, está apontando problemas justamente no meio onde a burguesia fazia seus negócios, que era o meio urbano, que eram as cidades. Então faz todo sentido a crítica que o Rousseau recebia de maneira pesada dos outros teóricos iluministas, perdão. Professor, Rod, mas se o Rousseau criticava a cidade, então ele não era iluminista. Sim, ele era. Ele se encaixa no contexto iluminista pela crítica que fazia o antigo regime, pela crítica que fazia o absolutismo. Apesar de ter suas particularidades, volto a dizer em cima disso. Então, Rousseau
defensor do contrato social, defendia a soberania do povo nas decisões, que exerceriam seu poder político através do voto. Critica os privilégios de classe, os homens são iguais e livres para exercerem poder e do povo emana este poder político. Então, esse é um ponto fundamental. Estado e povo firmam um contrato, e esse contrato é mediante voto, né? Ele critica o progresso humano, como nós dissemos no slide anterior, ele critica esse grande crescimento acelerado do meio urbano, porque, segundo ele, esse progresso deteriorava os princípios básicos e naturais do ser humano, chocando dessa forma outros iluministas, e ele faz um apontamento, este sim, muito contundente. Segundo Rousseau, a raiz das infelicidades humanas é a propriedade privada. O surgimento da propriedade privada gerou as infelicidades humanas, a desigualdade e hierarquização dentro da sociedade. A desigualdade social e a hierarquização entre as classes sociais. Né? Então, no seu discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, ele deixa evidente que a propriedade privada é uma das principais causas das mazelas humanas. Ok? Dos conflitos, das revoltas, dos enfrentamentos, a busca pela ampliação e a busca pela consolidação da propriedade privada pelos indivíduos gera uma situação de todos contra todos, uma situação de enfrentamento dentro da sociedade humana. Se a gente para pensar, Karl Marx, teórico do século XIX, ele vai ter um pensamento muito próximo na questão da propriedade privada. Né? Quando ele define todas as bases do seu socialismo científico, junto com Friedrich Engels, ele vai beber em parte desse pensamento quando ele aponta a propriedade privada e os donos dos meios de produção como um grande problema a ser superado pelo operariado, pelo proletariado, que, segundo ele, detinha de fato o poder. Mas é uma questão mais à frente, século XIX, a gente está ainda no século XVIII, nós ainda estamos no processo de desenvolvimento inicial da Revolução Industrial, e Karl Marx já pega ali a segunda fase da Revolução Industrial, então é um outro momento. Ok? Então, Rousseau e a sua teoria do bom selvagem e a sua teoria da deturpação do caráter humano pela propriedade privada, pelo convívio em sociedade no meio urbano. Bom, se você parar para pensar, e vamos fazer um resumo nesse momento, se você assistiu a primeira parte, se não, para aqui, dá um tempinho, aconselho que você assista. Mas, se você assistiu a primeira parte e está aqui agora comigo assistindo a segunda parte, entenda o seguinte, nós já analisamos mudanças políticas, quando Locke define o processo de inversão do Estado, quando Montesquieu defende a tripartição de poderes, não é verdade? Nós já analisamos mudanças comportamentais ou sociais, com Voltaire criticando os privilégios do clero e da nobreza, com Voltaire criticando a questão do cerceamento da liberdade de expressão. Nós analisamos a questão política agora com Rousseau na questão do contratualismo, né? Do poder emanando do voto, do contrato entre as partes que compõem a sociedade. E estamos no movimento eminentemente burguês. Então, falta nós darmos qual outro passo agora? Falta nós darmos um passo na direção das mudanças econômicas. Não é verdade? Então, é um novo momento histórico, é uma nova sociedade que está se configurando, tendo a burguesia como grupo economicamente em franco processo de desenvolvimento e que começa a entender que o mercantilismo não serve mais. Beleza? Dá aquela lembradinha lá do antigo regime, lembrou? Antigo regime, absolutismo, privilégio de classe, mercantilismo, forte influência da Igreja Católica. Olha lá o mercantilismo. E nós já comentamos isso. O mercantilismo que é implementado ali na formação dos estados nacionais, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, num primeiro momento o mercantilismo e as práticas mercantilistas, elas vão contribuir, auxiliar, proteger o desenvolvimento do comércio burguês, proteger da concorrência externa.
Mas nesse momento, no século XVIII, o mercantilismo ele vai ser ruim para o desenvolvimento das atividades comerciais burguesas. Porque o mercantilismo ele vai, nesse momento, sufocar. Ele vai sufocar. No primeiro momento protege, e neste momento da história está sufocando o desenvolvimento da economia burguesa. Então, os burgueses entendem que, economicamente, necessitavam de uma mudança da base econômica superando o mercantilismo. Ok? Então, dentre as propostas econômicas para esse movimento iluminista, eu destaco duas. Tá? Uma delas eu vou citar, não trouxe o slide, então, olha a anotação aí, faz um mapa mental aí, ou mesmo em tópicos. Então, nós vamos ter duas vertentes econômicas nesse momento. A fisiocracia, de François Quesnay, e o liberalismo econômico, a escola clássica de Adam Smith. François Quesnay, francês, ele vai propor... aliás, vamos só entender o seguinte, nesse momento. Tanto fisiocratas quanto liberais concordam em alguns pontos. Ok? Então, tanto fisiocratas quanto liberais concordam em alguns pontos. Por exemplo, tanto fisiocratas quanto liberais concordam que o mercantilismo precisava ser substituído. Tanto fisiocratas quanto liberais concordam que a intervenção do Estado na economia, a intervenção do Estado absolutista, é maléfica para o desenvolvimento econômico. Ambos, fisiocratas e liberais, concordam que não é no acúmulo de metais preciosos que está a riqueza de uma sociedade, a riqueza de um país. Aquele princípio básico do metalismo, do acumular tesouros, acumular pedras e metais preciosos, aquele princípio básico, ele já não serve mais para esse momento. Porque o metalismo, tanto para fisiocratas quanto para liberais, é um modelo econômico finito. E faz sentido, não é verdade? Porque quanto mais se extrai, menos tem disponível na natureza. Para que um acumule, outro deixaria de acumular. Então, não é no metalismo que está a verdadeira fonte da riqueza de uma sociedade. Bom, concordam nesses pontos. Só que fisiocratas analisam a economia pela ótica natural. Ok? Então, para os fisiocratas, qual é a verdadeira riqueza da nação? Todas as potencialidades extraídas do ambiente natural. Mineração, extrativismo vegetal, produção agropecuária. Então, é na terra, é na natureza que se encontra para os fisiocratas a verdadeira capacidade de acúmulo de uma sociedade, a verdadeira capacidade de enriquecimento de um Estado. Os seguidores de Quesnay entendem nesse momento que há toda uma gama de aproveitamento do espaço natural, convertendo esses elementos para o enriquecimento de uma sociedade. Beleza? Então, fisiocratas de François Quesnay, a questão da natureza, a questão natural. Diferente dos liberais de Adam Smith. Para Adam Smith, na sua obra A Riqueza das Nações, ele faz um estudo detalhado sobre a questão do sistema capitalista. E para os liberais, aonde está a verdadeira capacidade de enriquecimento de uma sociedade? Está justamente na capacidade de produção, no trabalho. É no trabalho que está a verdadeira riqueza de uma sociedade, de uma nação. A soma dos trabalhos individuais gera verdadeiramente a riqueza de uma sociedade. O professor, não entendi. Bom, segundo os liberais, não é da bondade da costureira que você vai ter o seu vestido, a sua calça. Não é da bondade do padeiro que você vai ter o pão quente todo dia de manhã.
Não é da bondade do açougueiro que você vai ter o bife no seu prato. Não é da bondade, não é da minha bondade que você está, neste momento, de frente à tela do seu celular, de frente à tela do seu tablet, de frente à tela do seu notebook, tendo essa aula comigo. Não é pela minha bondade, é pela minha necessidade individual de ampliar a minha propriedade privada e automaticamente melhorar as condições de vida minha e da minha família. Ok? Então não é da bondade do padeiro que você vai ter o pão, é da necessidade do padeiro de ampliar a propriedade privada dele. E aí parte-se de qual princípio? Cada um de nós, trabalhando em prol da nossa própria propriedade privada, nós vamos gerar riquezas para o Estado, gerar riquezas para o país. Principalmente através de quê? Através do pagamento dos nossos impostos. Então, de maneira inconsciente, trabalhando para ampliar a minha propriedade privada, eu estou contribuindo para o enriquecimento do Estado, para o enriquecimento da nação. Cada um dos indivíduos, cada um dos trabalhadores. Então, é na capacidade produtiva de uma sociedade que, segundo os liberais, se encontra a verdadeira fonte da riqueza de uma sociedade. Fechou? De boa? Olha as ideias gerais do liberalismo clássico de Adam Smith. Defende a liberdade de mercado, a propriedade privada e o individualismo econômico. Segundo os liberais, existiam leis naturais que guiariam o funcionamento da economia. E aqui a gente vai fazer uma reflexão, tá? Aqui eu tenho outros nomes importantes, né? Como Thomas Malthus, como David Ricardo, como Stuart Mill. Eu não vou detalhar sobre esses outros teóricos, então fica aí a dica para vocês, para você pesquisar sobre Thomas Malthus e o seu malthusianismo, sobre o David Ricardo e a lei férrea dos salários, né? As ideias de Stuart Mill sobre a questão econômica. Então, fica aí essa tarefa para você, tá? Mas eu quero que você reflita comigo o seguinte ponto. A ideia e o princípio básico do liberalismo econômico, que surge ali no século XVIII, ganha força no século XIX. Principalmente, e aí eu vou pegar um país como referência, né? Principalmente com os Estados Unidos. Então, ali, após a Guerra de Secessão, ali entre 1863 e 1865, então, após a Guerra de Secessão, com a vitória dos Estados da União, dos Estados do Norte, derrotando os Estados Confederados do Sul, o modelo liberal é implementado. O modelo liberal, tanto política quanto economicamente. E qual que era o princípio básico da política liberal, da política econômica liberal? No trato político, a não intervenção do Estado na economia. Ok? Essa não era crítica ao absolutismo? Uma das principais críticas ao absolutismo não era a interferência, a tutela do Estado sobre a economia? Então, para os liberais, a economia não poderia ser direcionada pelo governo, pelo Estado. Por quê? Por um princípio básico. Porque, segundo os liberais, existiam leis naturais que regiam a economia. Ok? Que leis naturais são essas? A lei da oferta e da procura. Então, eu não preciso do Estado regulamentando qualidade, quantidade de produtos a serem produzidos, porque o mercado ele se adapta. Se a demanda por um produto sobe, automaticamente a produção sobe. Se a demanda por um produto diminui, automaticamente a produtividade desse produto diminuirá. Essa é uma ideia, essa lei da oferta e da procura é o que nós chamamos de a mão invisível do mercado controlando essa demanda. Então, assim, politicamente, a não intervenção do Estado na economia, associado ao princípio econômico de crescimento individual e de fortalecimento da propriedade privada,
autorregula a economia de acordo com os ideais liberais. Só que nós já sabemos, nós estamos em 2020, então nós já sabemos o que essa política ocasionou. Não é verdade? Você deve estar lembrando aí do outro lado. Lá no final da década de 20, essa política se mostrou desgastada. Não é verdade? Por quê? Porque lá em 1929 eu vou ter o crash da Bolsa de Valores de Nova York, o crack da Bolsa. A Bolsa de Valores de Nova York quebra. Os Estados Unidos, naquele momento, final da década de 20, período entre guerras, já era o centro econômico mundial. A economia do mundo capitalista ela já era dolarizada, então significa que o dólar era moeda de troca internacional. E o problema que é gerado no epicentro econômico do mundo naquele momento, ou seja, a crise que estoura nos Estados Unidos, acaba refletindo direta e indiretamente em todos os outros países que tinham negócios com os Estados Unidos, como, por exemplo, o Brasil, não é verdade? Que entra num processo agudo de crise do setor cafeeiro, já que os Estados Unidos eram, naquele momento, o nosso principal comprador. E, assim, o que deriva, o que surge nesse momento? Ali, naquele momento, final da década de 20, o ideal liberal ele é superado, não é? E aí surge um ideal neocapitalista, neoliberal, baseado nos estudos de John Maynard Keynes, com as ações do Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, a política do New Deal, e aí eu vou ter uma intervenção do Estado na economia. Não é verdade? A intervenção direta do Estado na economia. Agora, entenda, no modelo liberal, o Estado ele não interfere na economia. No modelo neoliberal, ele não interfere em momentos de economia estável, mas ele deve interferir em momentos de crise aguda. E aí eu trago a nossa reflexão para 2020. Nós estamos num momento crucial da história, também na questão econômica. Porque o modelo neoliberal está, nesse momento, também sendo colocado em xeque. Também está sendo colocado em questionamento. Por quê? Porque em plena pandemia de Covid-19, em plena pandemia de coronavírus, o que se exige nesse momento do Estado? O que a sociedade está exigindo do governo? Uma tutela, uma intervenção do Estado, uma injeção de capitais, um controle mais efetivo sobre diversos setores econômicos. Louco, né? A história ela é cíclica e ela é mutável dentro das suas necessidades e repercussões. Então, neste momento, o modelo neoliberal, que ganha força ali nos anos 1990, se consolida no início dos anos 2000, agora, nesse momento, no final da segunda década dos anos 2000, esse modelo está sendo colocado em xeque. Né? O Estado está, neste momento, distribuindo uma rede emergencial para boa parte da sociedade. Né? Questiona-se o papel do Estado em ações efetivas de isolamento social, de lockdown, de quarentena. E, neste momento, o Estado brasileiro está meio que perdido em algumas ações que precisam ser tomadas. Está se pensando muito na questão econômica, nesse momento, e está se levando pouco em consideração questões sociais, questões de saúde pública. Então, o mercado ainda está sendo colocado acima, neste momento. Né? Os desdobramentos disso, nós vamos ver juntos. Né? É importante que você consiga fazer essa leitura também, né? Da necessidade do Estado, de uma presença maior do Estado, e essa necessidade de uma presença maior do Estado está, neste momento, colocando em xeque justamente o ideal neoliberal. Beleza? Ok. Bom, eu acho que a gente conseguiu esgotar o liberalismo clássico de Adam Smith. No liberalismo, qual a função do Estado? Garantir a ordem, garantir a paz, garantir a felicidade, garantir a propriedade privada. No Estado neoliberal, eu tenho todas essas funções e mais,
a necessidade de uma intervenção em momentos críticos, em momentos de crise. E nós tivemos vários outros momentos depois de 1929. Só a título de curiosidade, aproveitando que a gente está fazendo essa comparação com os dias atuais, eu estava lendo uma reportagem, né, há uns 3 dias, né, hoje eu estou no dia 12 de maio, então eu estava lendo uma reportagem ali por volta do dia 9, dia 10. Neste momento, nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego é o maior desde 1930. Olha isso, hein? Olha o momento que nós estamos vivendo. Neste momento, o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos é o maior, de uma tutela do Estado, é o maior desde 1930, epicentro da crise de 1929. E tem toda uma problemática, inclusive, com relação à saúde nos Estados Unidos, que não tem um programa amplo de saúde pública, como no Brasil, com o Sistema Único de Saúde, o maior do mundo, inclusive. Tem, claro, todas as suas limitações e deficiências, mas é um programa referência na questão da saúde pública mundial. Então, são problemáticas que a gente precisa analisar com cuidado e precisa analisar dentro desse prisma. Ok? Vamos avançar? Avançando, então, a gente vai para o movimento enciclopedista. Aqui um movimento importante e emblemático da história no contexto iluminista, né? Denis Diderot, Jean d'Alembert. Qual era a ideia? Eu estava tendo diversos estudos, eu estava tendo diversas teorias surgindo em diversos campos do conhecimento, na ciência, na astronomia, na medicina, na política, na economia, na questão cultural, na questão social. Então, eu estava tendo diversos estudos surgindo naquele momento. Então, entende-se que é necessário organizar tudo isso, ok? É necessário organizar essas ideias. Então, esse movimento enciclopedista vai dar origem à enciclopédia, né? Uma coletânea de cerca de 36 volumes, 36 livros, né? Recebeu, Denis Diderot e Jean d'Alembert receberam apoio de cerca de 300 colaboradores, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Locke e outros tantos que contribuíram na organização desses verbetes. Foram 36 livros, 36 volumes e cerca de 60 mil verbetes. Ok? Então, de A a Z, dos mais diversos campos do conhecimento, várias teorias e obras foram ali difundidas. Lavoisier e outros tantos. Tá? A enciclopédia, ela já nasce condenada. Ela já nasce com uma forte crítica, logicamente. Tanto pelos governos absolutistas, quanto também pela Igreja Católica, né? Então, as obras da enciclopédia, os volumes da enciclopédia, acabam também circulando em clandestinidade e acabam influenciando diversos movimentos, né? Diversas mentes ao redor do mundo, no Brasil, na Europa, nas Américas. Então, o movimento enciclopedista foi um movimento importante. Se eu pedir para você pesquisar alguma coisa agora, você automaticamente vai pegar o seu celular e vai abrir uma aba para pesquisar aquilo que eu pedi para você. Mas entenda que eu estou falando de século XVIII, então naquele momento havia toda uma consulta a essa enciclopédia. E o termo enciclopédia, ele fica, né? Tem, você perguntar aí seus pais, seus avós, se você perguntar como é que eles pesquisavam, você vai ter algumas das respostas de grandes enciclopédias que as famílias compravam, né? Para o estudo, para a consulta, para os seus filhos. Né? Eu lembro mesmo da minha mãe, da minha família, do meu pai, que compraram enciclopédia para que eu, minha irmã, né? A outra ainda era muito criança, para que a gente pudesse consultar. Né? Não tinha internet naquele momento, então quando a gente fala de Wikipedia, quando a gente fala de Cielo e outras grandes enciclopédias virtuais, a gente está falando de algo muito próximo a isso. Cuidado, né? Sempre lembrando, com essas enciclopédias, né, virtuais de edição livre, porque se é de edição livre, todo mundo pode alterar e a confiabilidade
ela é baixa, tá? Fica a dica. Bom, chegamos a uma parte final dessa nossa análise de iluminismo com o despotismo esclarecido, os déspotas esclarecidos. O que você tem que entender nesse momento? Eu estava tendo o surgimento de um movimento altamente crítico justamente a todo esse contexto do antigo regime. O que muitos reis, príncipes, rainhas perceberam naquele momento? O que muitos absolutistas perceberam naquele momento? Ou eles tomavam alguma atitude no sentido de acalmar essa sociedade, essa parcela da sociedade, ou eles perderiam o poder, como Carlos I, que não só perdeu o poder, como perdeu a cabeça na Inglaterra no século XVII. Então, nesse sentido, entenda os déspotas esclarecidos como governantes que tentaram se proteger, que tentaram uma sobrevida à frente dos governos dos países que dirigiam. Esse é o ponto central do movimento do despotismo esclarecido. Então, olha lá, soberanos ou ministros que tentaram pôr em prática as ideias iluministas, visando modernizar os estados que governavam, diminuindo dessa forma a contestação, mas entenda que nenhuma dessas mudanças feria diretamente a sua governabilidade. Por exemplo, fim das barreiras comerciais. É um princípio básico iluminista? Sim, se adequava à questão fisiocrata, também à questão liberal. Mas isso interferia na dinâmica política desses governantes? Não. Fim da censura aos livros. É um movimento, é uma ação de base iluminista? Sim, de acordo com a questão da liberdade de expressão. Mas isso interferia na dinâmica política absolutista? Não. Então, eu entendo que o movimento do despotismo esclarecido foi uma espécie de escudo que esses monarcas encontraram para evitar levantes, para evitar revoltas, num primeiro momento. Claro que o movimento, ou esses déspotas esclarecidos, essas ações despóticas, tiveram uma oposição dos grupos privilegiados, do clero e da nobreza, que se viram contestados naquele momento, e o movimento déspota teve um apoio da burguesia, que era o grupo mais interessado em transformações, em mudanças, em avanços. Ok? Dentre os vários déspotas esclarecidos, eu acho que você entendeu a definição, né? Do despotismo esclarecido. Então, dentre os déspotas esclarecidos, quais eram aqueles mais notáveis? Quais foram os mais famosos, né? Frederico II, na antiga Prússia, Catarina II na Rússia, Carlos III na Espanha, José II e Maria Teresa na Áustria, e para nós, Brasil, o que é mais impactante, o Marquês de Pombal em Portugal. Por quê? Porque o período da era pombalina teve uma repercussão, não só em Portugal, quanto no Brasil. A questão da expulsão dos jesuítas, a questão relacionada à transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? São ações implementadas durante o período em que o Marquês de Pombal foi primeiro-ministro português. Beleza? Então, era pombalina é outro assunto, né? A gente pode ver num outro momento. Ok, pessoal? Bom, com isso, com essa análise de despotismo esclarecido, eu fecho questão iluminista com você, eu encerro esse ponto. E para onde nós vamos? Bom, vamos continuar a história geral, né? Vamos para a Revolução Industrial agora, ok? Acho muito foda, acho muito massa. Revolução Industrial, suas fases, o pioneirismo inglês, todo o processo de desenvolvimento, as repercussões, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Revolução Industrial 4.0, é isso que espera a gente. Beleza? Então, pessoal, valeu a atenção, tudo de bom. Lembrando sempre que história é com Rod Brito e sem massagem, pai. Tamo junto. Fechou? Fui!